Oi, pessoal, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente mergulhou nos materiais sobre um tema que, nossa, tá em todo lugar, né? Inteligência artificial. Mas o nosso foco aqui é um pouco diferente. É essa relação complicada entre a inovação super rápida, as questões de ética que não param de surgir e essa busca meio urgente por regras, por limites. Temos aqui uns insights bem legais, inclusive a visão do José Magalhães, lá de Portugal, um jurista que manja muito de direitos digitais. Ele falou disso num webinar recente. A missão aqui é tentar entender esses desafios, sabe? Como lidar com esse poder todo da IA. Vamos olhar bastante para o que a Europa está fazendo, que parece estar na frente, e pensar o que isso significa para a gente aqui no Brasil. Exatamente. E, olha, isso não é papo de ficção científica, não. Aqui no Brasil, a IA já está em banco, em hospital, sistema de segurança, até ajudando o juiz a decidir processo, acredita? Sério? Nossa. Só que o nosso cenário aqui é complicado. Muita desigualdade, né? E essa cultura de proteger dados ainda está engatinhando. Isso aumenta muito o risco da IA acabar sendo, sei lá, injusta, discriminatória ou até violando direitos básicos mesmo. Ok, entendi. Então, vamos começar por aí. Como é que a IA já está no nosso dia a dia e quais são esses perigos que a gente já consegue ver? Tem um exemplo que me chamou a atenção. Essa história de clonagem de voz por IA chegando aqui no Brasil. Já tem empresa oferecendo. A primeira coisa que vem na cabeça é golpe e fraude, né? Com certeza. E o pior é que não tem uma lei específica para isso, fica meio terra de ninguém, como investiga, como pune. No mundo digital, tem um potencial enorme para inovar, mas ao mesmo tempo isso vira um prato cheio para abuso, para crime online, e isso afeta todo mundo, infelizmente até crianças e adolescentes, o que é bem preocupante. Por isso que essa discussão sobre ética é tão crucial. No fundo, é sobre construir confiança, né? Confiança, transparência. Isso. Saber como a IA funciona, quem se responsabiliza se der problema, isso tem que estar na mesa das empresas e do governo. Proteger sem matar a inovação, esse é o desafio. Falando em regras, então, como é que outros lugares estão encarando isso? A Europa parece que está mais adiantada, né? Tem até lei sendo feita lá. Sim, a União Europeia foi rápida nisso aí. Eles aprovaram o AI Act, a Lei de Inteligência Artificial. É o primeiro pacotão de regras assim mais completo para o mundo todo. Mas é importante sacar o contexto, né? Não foi só, vamos regular. A UE está ligadíssima na corrida global pela liderança em IA. Aquela briga com os Estados Unidos, China. Exatamente essa. Então, regular é também uma forma de tentar direcionar a tecnologia para os valores deles, sabe? E que valores são esses? Basicamente, é muito focado em direitos humanos, que é uma tradição forte lá. Primeiro, transparência. Chega de caixa preta, de não saber como a IA decidiu algo. Segundo, não discriminação, justiça. Para a IA não sair por aí repetindo os preconceitos que a gente já tem. Faz sentido. Terceiro, privacidade e proteção de dados, algo que eles já levam a sério com a GDPR, né? E por último, a ideia é de que a tecnologia tem que servir para o bem comum, para a sociedade. No papel, esses princípios são ótimos, mas aí vem a parte difícil, imagino. Como é que transforma isso em regra prática, que funciona no mundo real? Para as empresas, para a tecnologia em si? Então, aí que entra a sacada deles. Classificar a IA por nível de risco. Pensa tipo num semáforo. Tipo vermelho, amarelo, verde. Isso. Tem coisa que é luz vermelha, proibida mesmo. Tipo o sistema de crédito social do governo, que dá nota para o cidadão baseado no comportamento. Meio China, né? Isso. Lá na Europa é considerado inaceitável. Ou usar reconhecimento facial em tempo real para vigiar todo mundo na rua sem critério. Proibido. Aí tem a luz amarela. Os sistemas de alto risco. São IAs usadas em áreas críticas. Saúde, tipo diagnóstico, transporte, carro autônomo, justiça, acesso a emprego, crédito. Coisas sérias. Exato. Para esses, a régua sobe. Tem que testar antes, avaliar sempre, ter supervisão humana, guardar registro de como funcionou, é bem rigoroso. E por fim, a luz verde. Sistemas de risco baixo ou mínimo. Aí as regras são bem mais leves. Muitas vezes é só avisar. Olha, você está falando com um robô.
tipo um chatbot. Entendi. A ideia não é parar tudo, mas controlar mais onde o perigo é maior. Exatamente. Quanto maior o risco, maior o controle. E essa lei vale para os 27 países da UE, com fiscalização e multa pesada para quem não cumprir. Captei a lógica do semáforo. É uma tentativa de achar um equilíbrio. Mas enquanto a Europa está nesse caminho, com essa regulação toda detalhada, como é que está a coisa lá nos Estados Unidos? A pegada é muito diferente? Olha, historicamente sim, bem diferente. Nos Estados Unidos, a coisa é muito puxada pelas gigantes de tecnologia, né? Que nasceram e cresceram lá. Então, a tendência sempre foi mais para desregular. O lema muitas vezes é inovar rápido, crescer a infraestrutura de IA o mais rápido possível para continuar na frente do mundo. E tirar qualquer regra que atrapalhe. Basicamente isso. As Big Techs, né? A Amazon, Google, Meta, Microsoft, elas têm um lobby fortíssimo e o objetivo é claro: evitar regra que limite o negócio delas, que é baseada em dados, ou que deixe o lançamento de produto mais lento. Claro que rola debate interno lá, tem umas iniciativas de regulação para setores específicos, mas a filosofia geral é outra, bem diferente da europeia. E a China nessa história toda? Tinha aquela frase antiga, meio simplista: EUIA inova, China copia, Europa regula. Isso ainda vale hoje? Ah, essa frase virou clichê, né? Acho que não reflete mais a realidade, não. Não? Não. Talvez lá atrás tivesse um fundo de verdade, mas hoje a China é, sem dúvida, uma potência em inovação de IA. Eles não estão só copiando, estão criando as próprias ferramentas, algoritmos, aplicações superpotentes, muitas vezes com um foco diferente do nosso aqui no Ocidente. Entendi. A briga pela liderança é real e é quente entre esses três polos: EUA, China e UE. E, claro, entre as próprias empresas também, né? Uma competição brutal. Certo, disputa é global, complexa, mas voltando para a Europa. Essa aposta na regulação, mesmo que seja baseada em princípios bons, não tem mesmo o risco de acabar freando a inovação? Os críticos não têm ponto aí? A Europa pode ficar para trás? Esse é o ponto central do debate, o grande dilema mesmo. Mas a visão europeia, e isso fica claro em análises como a do José Magalhães, é que não é restringir por restringir, é tentar governar a tecnologia. A ideia não é proibir criar coisa nova, mas sim botar as regras do jogo para que isso aconteça de um jeito seguro e ético. É uma aposta, sabe, de que dá para inovar dentro de limites. Uma aposta alta? Sim, e é importante ver que, junto com a lei, a UE está botando dinheiro pesado nisso. Tem o plano Invest AI. São centenas de bilhões de euros para criar a infraestrutura deles. Supercomputador, nuvem europeia, banco de dados. O objetivo estratégico é claro: não ficar dependente da tecnologia americana ou chinesa. Eles querem o que chamam de soberania digital. Ah, então não é só regular, é investir também para competir. Exato. O objetivo final não é ser o mais rápido a qualquer custo, mas criar um ambiente onde a inovação aconteça de forma responsável, confiável. Aquela analogia do trânsito ainda serve. A lei de trânsito não impede ninguém de dirigir, mas cria uma segurança mínima para não virar um caos. Sem regra nenhuma na IA, poderia ser um caos perigoso também. A UE aposta que regra clara pode até estimular um tipo diferente de inovação, mais humana. Entendi a aposta, mas colocar isso tudo de pé na prática deve ter um monte de obstáculo, né? Quais são as maiores pedras no caminho para fazer essa visão funcionar, tanto do lado ético quanto do prático? Nossa, os desafios são enormes. Um deles é essa tal soberania digital que eu falei. Quem controla os nossos dados? Hoje esse controle está muito concentrado, poucas Big Techs. E elas usam para vender anúncio, né? Principalmente. Mas a gente já viu que esse poder sobre os dados pode ser usado para coisa bem pior, tipo manipulação política, como no caso da Cambridge Analytica. Os países como na UE estão tentando retomar um pouco desse controle, mas é briga de cachorro grande. Outro desafio gigante é a própria natureza da IA. Esses modelos de linguagem, tipo ChatGPT, eles podem alucinar. Alucinar? Como assim? Inventar coisa, criar a informação falsa que parece super verdadeira, dá para usar para fazer fake news numa escala absurda, para incitar ódio, comportamento perigoso. E tem mais, eles aprendem com os dados que a gente dá para eles. Se esses dados têm preconceito, racismo, machismo, etc., a IA pode não só repetir, mas até piorar essa discriminação.
Nossa Senhora. Isso exige um nível de supervisão humana, de checagem, de pensamento crítico que a gente ainda está aprendendo a ter. E para as pessoas comuns? Para as empresas, para o governo, o medo de perder emprego, para robô, para algoritmo, é real. E a privacidade? Aquele exemplo da Alexa ouvindo conversa e depois aparecendo anúncio. Dá um mal-estar, né? Uma sensação de invasão. Exatamente. O impacto no trabalho não dá para negar. Muitas tarefas, até as intelectuais, estão sendo automatizadas ou muito modificadas. Isso exige uma mudança radical na educação. Não basta ensinar a usar a ferramenta. Tem que ensinar a usar com crítica, a checar, a ver se é plágio de A, entender onde ela erra. Preparar todo mundo para isso. É uma tarefa gigantesca para o governo, para as empresas. E mesmo onde já tem lei, como na Europa, fazer a lei pegar é outro desafio. A gente vê lá em Portugal mesmo que demorou para aplicar outras regras europeias. Existe o receio de que com o AI Act também seja assim, demorado, difícil na prática. Ter a lei no papel é só o começo, fazer valer é outra história. Pensando nisso tudo, o que o Brasil pode tirar de lição dessas experiências de fora? A gente está aqui discutindo a nossa lei de IA, né? O PL 2338. O que dá para aprender com os acertos e os erros deles? Olha, o Brasil tem essa vantagem de poder observar o que está rolando, principalmente na Europa. Dá para aprender com os acertos, sim. Tentar colocar princípios éticos fortes na lei, por exemplo. Isso já aparece em documentos como a Declaração de Montevideo que o Brasil assinou junto com outros países daqui. Mas é fundamental aprender também com as dificuldades deles. Por exemplo, a importância de fazer a lei com transparência, ouvindo a sociedade, os setores envolvidos. Não achar que a ética é simples, evitar solução fácil. E preparar o terreno, né? Isso. Investir na preparação do governo, das empresas. E, por outro lado, tomar cuidado para não criar uma regra tão pesada, tão burocrática, que acabe matando a inovação boa, aquela que a gente precisa para o país. A boa notícia é que dá para cooperar internacionalmente. A experiência da Europa, os estudos, os debates, está tudo muito documentado ou aberto. Se tiver vontade política aqui, dá para criar ponte, trocar ideia, aprender com os desafios que eles estão enfrentando lá na implementação e adaptar para o nosso jeito, para a nossa realidade. Buscar um equilíbrio, então. Exato. A gente tem até exemplos internos legais. Lembra aquele caso do desembargador que usou IA para ajudar a analisar milhares de processos? Foram uns 3.500 em um ano. Lembram? Mas ele que decidia no final, né? Isso. A decisão final era dele. Isso mostra como a IA pode ser uma ferramenta incrível de apoio, desde que usada com critério, com supervisão humana responsável. Fica muito claro, depois dessa nossa conversa, que a gente está num território bem complexo com a inteligência artificial. Por um lado, um potencial incrível, né? Para resolver problemas, agilizar coisa, como nesse exemplo do judiciário. Mas, por outro lado, os riscos éticos são bem reais, esse poder concentrado em poucas empresas e o impacto na vida das pessoas, no trabalho, que a gente está só começando a entender direito. Exato. A Europa está tentando um caminho com o AI Act focado em direitos, em ética, mas sofre a pressão da concorrência global e os perrengues da implementação. Os Estados Unidos vão mais na linha da inovação acelerada, o que levanta outras perguntas sobre controle, sobre justiça. Não tem receita de bolo, né? Nenhuma. Cada caminho tem seus prós e contras. Sem dúvida. Isso tudo leva a gente para uma pergunta que talvez seja a principal para os próximos anos. Num mundo onde o algoritmo influencia cada vez mais o que a gente vê, o que a gente pensa, as chances que a gente tem, como é que a gente garante que essa tecnologia tão poderosa vai ser usada para o bem de todo mundo, para preservar a dignidade humana e não o contrário? Que esforço a gente precisa fazer como sociedade, cada um de nós, para desenvolver não só o conhecimento técnico, mas o pensamento crítico para usar essas ferramentas sem ser dominado por elas? Essa é talvez a questão de fundo, né? O desafio não é só técnico nem só de lei. É um desafio humano, social. A gente precisa definir juntos que tipo de futuro digital a gente quer construir. E nessa construção, qual vai ser o papel que a gente não abre mão da ética, da responsabilidade humana e de regras que garantam que a tecnologia ajude a gente a ser melhor e não pior. É uma tarefa que não acaba, vai exigir muito diálogo,